Canal Deus Quer Falar com Você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. A vinda do anticristo. Então Paulo diz, para que Cristo se manifeste, para que Cristo volte, para que Cristo venha a segunda vez, é necessário um evento ocorrer, a vinda de alguém primeiro, e esse alguém é o anticristo. Então Paulo diz que quando o anticristo viesse, se levantasse, tomasse o poder, então saberíamos que Jesus estava próximo de voltar. Esse é um sinal iminente, a volta então estaria bem próxima. Então a vinda, a ascensão do anticristo talvez seja o maior sinal da volta de Jesus. Esse que estamos passando é um grande sinal? É um grande sinal. É um poderoso sinal? É um poderoso sinal que mostra que as profecias estão em andamento e que tudo que Jesus profetizou está acontecendo. Entretanto, vai vir outro sinal que excede todos esses. Então saberemos com certeza que a volta de Jesus está bem próxima. É a ascensão do anticristo. E nós discorremos isso ontem. Nós vimos algumas características do anticristo, vimos algumas atividades do anticristo. Agora nós vamos continuar a exposição do verso 7 ao 12, que demonstra o quê? Que nós estamos nesse exato momento esperando a encarnação do anticristo. Eu quero dizer algo para vocês. O anticristo já está na terra, só ainda não se encarnou. Entretanto, o espírito dele já opera. É isso que Paulo trata no verso 7. Vamos começar então. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Até aí. O que Paulo está querendo dizer isso? O mistério da iniquidade já opera. Ele está dizendo para os Tessalonicenses, olha, ainda que o anticristo escatológico não tenha chegado, pelo menos ninguém de nós ainda o viu. Alguns estão dizendo que é o presidente de país tal, de país B, mas não há nenhuma evidência disso. Ainda que o anticristo escatológico não tenha chegado, ainda que o anticristo escatológico não tenha se encarnado, ainda que o anticristo não tenha se ascendido ao poder, o espírito dele já opera. É isso que Paulo está dizendo. Nós só estamos aguardando a encarnação desse Espírito. Nós só estamos aguardando esse Espírito possuir um homem e este homem atuar na figura do anticristo. Entretanto, o Espírito dele já atua. Então a ideia aqui é que Paulo está dizendo, olha, ele ainda não vê, mas não baixem a guarda. Não deixem de vigiar. Pois o Espírito dele está presente no mundo, e ele está atuando no mundo. O que quer dizer espírito da iniquidade? É o espírito da injustiça, o espírito da maldade, o espírito de Satanás. No verso 3 fala do homem da iniquidade, aqui no 7 diz, o homem da iniquidade ainda não veio, no 3, mas no 7, o espírito da iniquidade já veio. O homem que possuirá o diabo ainda não veio, mas o diabo já veio. Então ele diz que o espírito do anticristo já está operando, atuando, trabalhando. E onde ele opera? Onde esse espírito do erro, do engano, o espírito da anomia, da rebelião à lei, da falta de lei, trabalha? Ele opera nas instituições. Ele opera através das leis. Ele opera na sociedade, na cultura,
no entretenimento e através de pessoas. Você pode ver o espírito de Satanás, o espírito do diabo, o espírito do anticristo já atuando nas instituições, nas leis que são promovidas. Esse espírito trafegando e atuando no meio da sociedade, na nossa cultura pós-moderna. Você vê o espírito, as digitais dele no entretenimento e em pessoas, em líderes. Como ele opera através dessas instituições? Bom, ele opera segundo o caráter dele. Se ele é um anticristo, é contra Cristo, se opõe a Cristo, se é o mesmo espírito que estará no anticristo, que se levanta e se opõe contra tudo que é de Deus, esse espírito opera através das instituições com a finalidade de destruir os valores cristãos. Ele opera contra Cristo, contra os cristãos, contra o culto, contra a mensagem de Cristo, contra o Evangelho. É assim que ele opera, destruindo essa instituição divina cristã que é a família, fragmentando ela, dominando ela, destruindo o casamento hétero de um homem com uma mulher, que é uma criação divina, cristã, promovendo perseguição religiosa contra a igreja, trazendo discriminação, preconceito. Você já vê isso hoje, instituições, você já vê leis, você já vê a cultura e entretenimento promovendo a destruição da família, promovendo a destruição do casamento hétero, promovendo perseguição religiosa, tolindo os direitos da igreja, perseguindo a mensagem de Cristo, o Evangelho, perseguindo o cristão. Você já vê isso, e é o espírito do anticristo que está por trás disso, operando hoje, aqui e agora no nosso mundo. Entretanto, esse espírito está aguardando para se encarnar, a plenitude da sua operação, o ápice do engano, o ápice do poder, o ápice da apostasia, que Paulo diz que é outro sinal que precede a vinda de Cristo. O ápice da apostasia, do engano, da operação do erro, da iniquidade, se dará quando esse espírito se encarnar em um homem, em uma pessoa. Essa pessoa é o anticristo que foi citado no verso 3 e 4. Entretanto, o anticristo está aguardando, esse espírito está aguardando uma ordem para que se encarne, para que ele apareça. É o verso 7. Com efeito, o ministério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Existe algo impedindo que o anticristo se manifeste. O texto diz que o anticristo só vai aparecer, ele só virá quando este algo que o impede, que o detém, que o barra, que o bloqueia, for arrancado. Agora, o que é este algo que impede o anticristo de se manifestar? Veja só, o verso 6 diz assim: e agora sabeis o que o detém. O termo aqui é o que o detém, dando a ideia que é algo que o detém. Não diz de uma pessoa, diz de algo, de uma coisa, de um objeto. E agora sabeis o que algo o detém. E o verso 7 diz: aquele que agora o detém. Aquele fala de alguém. Então me parece que tem algo e alguém que detém o anticristo. O anticristo só virá no tempo de Deus, segundo o decreto de Deus, no tempo que Deus determinou e no tempo que Deus determinar, ele virá. O que é esse algo ou alguém? Primeiro, o que detém o anticristo é a igreja. E somente quando a igreja for arrebatada é que o anticristo aparece. Então muitos interpretam
esse que o detém como sendo a igreja. E esses são os dispensacionalistas pré-tribulacionistas, que creem que a igreja não passa pela grande tribulação. Então a igreja é tirada, então o anticristo vem. Outros creem que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for retirado, é ele que bloqueia a ação do anticristo. Então o anticristo vem. O Espírito Santo está na igreja. Quando a igreja for tirada, sai tanto a igreja quanto o Espírito Santo. Não haverá um grande conflito como a Batalha de Armagedon em Meguido, lá em Israel. Isso não vai existir. Uma batalha física de anjo com demônio, anticristo com Jesus, espada, coroa e um desviando a faca, e papapá, guerra, bomba. Não. A Bíblia diz que ele vai destruir o anticristo com sopro. O anticristo com as suas tropas, suas forças, suas hostes malignas, só com o bafejar de Cristo, com facilidade singular, instantaneidade peculiar, será desfeito. Ele derrotará o anticristo, suas forças.